a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar. Em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Jesus. As palmas que é para o Senhor. Vamos estar louvando o 127 da harpa cristã. Fala Deus. O 127. Você veio para adorar, igreja. Cadê o teu glória? Cadê o teu aleluia? É para Jesus. Aleluia a Deus, oh glória. Glória a Deus, aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Oh Jesus, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala Deus, louvado o teu nome Jesus. Fala Deus, se me alegra atenda o teu mandar. Olha o que ele diz. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, considera-se um pecador, mas um fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, louvado seja o teu nome Jesus. Fala Deus, liberta o teu povo Jesus. Toca-me com brasas no altar. Fala Deus, aleluia Jesus. Fala Deus, se alegra, atenda o teu mandar. Ao que ele fala. Muitos são os que vão expirar, muitos vão morrendo, sem ter esperança, sem ter esperança de ver Deus. Oh, glória, vai depressa ali anunciando, é Jesus, nos leva para o céu. Toda a igreja, fala a Deus, aleluia Jesus, fala a Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala a Deus, aleluia Jesus. Alegra, atenda ao teu mandar. Ao que ele fala. Leve os trabalhos seus
ao fim. Bênçãos vão o céu, vou desfrutar. Bênçãos vão o céu, para vosso integrante da minha Pai, oh glória. E Jesus o saudará, bem-vindo. Esta graça espero alcançar. Esta graça espero alcançar. Para finalizar, ó igreja, fala a Deus, aleluia, Jesus, fala a Deus, toca-me com brasas do altar, fala a Deus. Fala Deus, se alegra, atenda o teu mandar. Oh, maravilha! As palmas glorificam o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus ainda fala, igreja. A gente que se faz de surdo ou de bobo, mas Deus ainda fala. Ei, quando quiser sair da igreja, não culpa ninguém, culpa a si mesmo. Fala, o culpado foi eu. Porque na maioria das vezes está assim, ó glória, é por causa do pastor, é por causa da irmã, do irmão. Não, bata no peito e fala por causa de mim. É porque eu não converti de verdade. Porque tempo não muda ninguém, mas o Espírito Santo trabalha, ele molda, ele lapida. Oh glória, Deus fala, Deus está falando. Ei, por que nós não oramos, pastor? Preguiça. Por que nós não oramos? Somos preguiçosos, irmão. Não sentimos a graça de Deus, a presença de Deus. E às vezes nós vem para a igreja, irmão, parecendo maracujá azedo, vinagre. Não consegue sentir a presença de Deus, o Espírito Santo, mas ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Oh glória, ninguém é obrigado a fazer você sentir a presença, você que tem que carregar ela. A presença de Deus é 24 horas. Não fala mais isso na igreja não, pastor. Vai perder o dia no problema teu, dá se tu quiser. Tu rouba é a Deus, não é o pastor. Não, tem que pregar a palavra como ela é. Por quê, pastor? Vai chegar um dia, eu ouvi um pastor pregando, eu disse, eu vou dizer de novo. Olha para o pastor, amém, igreja? Eu estou com medo de você dar glória, igreja, amém, igreja? Amém, Jesus. Ei, eu ouvi um pregador pregando, pastor João. Só na tribuna, pastor João. Eu ouvi um pastor pregando, e ele disse que no inferno estava o pastor e as ovelhas. Ei, sabe o que as ovelhas dizem? Ô pastor, porque o Senhor não falou a verdade para nós? Por tua causa nós estamos neste lugar. Mas sabe o que acontece no dia de hoje, irmão? A gente gosta de mel de ser bajulado, irmão. Esse mel vai levar a gente para o inferno, irmão. Mas tem que ter palavra, Bíblia. Ei, Mateus capítulo 7, versículo 13. O caminho é estreito. Tem muito enlarguecido a porta, pastor Alex. Mas a porta ela não passou por reforma. A porta é estreita. Quem é a porta, pastor? É Jesus. Aleluia. Pode subir, pastor João. Para andar com Jesus tem que ter santidade, tem que ter caráter, tem que ter renúncia. Hoje, irmão, é assim, irmão. Hoje, epa, eu vou falar para o meu lado. Hoje é pastorzado, irmão. Tá aí de qualquer momento, de qualquer jeito. Ei, troca de mulher como se troca de roupa. Não aguenta ver uma novinha na roupa, o pescoço quebra. Ei, ô glória. Que se você tem uma má conduta diante de Deus, me desculpa, tu não é crente. Tu é convencido. E esse teu convencimento, irmão, o único céu que tu vai é o céu da tua boca. Tem que ter santidade. Aqui é feijoada, irmão, viu? Aqui é mocotó. Tem que libertar, tem que ser liberto. Porque se nós não libertar, não adianta nós ouvir palavra e não querer mudança, irmão. Ô glória. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Quantos discípulos? Mais um era o diabo, irmão. Jesus deu uma oportunidade de Judas, deu, e ele não quis mudança. Está na hora, irmão, de querer uma mudança, transformação. Eu vou falar de novo, porque eu sou tocado pelo Espírito Santo de Deus para dizer, ô glória, ei, quando quiser sair da igreja, não culpa ninguém não, querido. Culpa a si mesmo.
Sabe por quê, irmão? Jesus disse: aquele que lança a mão no arado não olha para trás. E quanta gente, irmão, olhando para trás. Quanta gente desistindo, irmão. Irmão, eu vim conversando com os irmãos, eu citei algo para eles. Irmão, a gente não é perseguido por causa de Jesus não, pastor João. Por causa de Jesus a gente não é perseguido não. Sabe qual é a nossa perseguição? Querer pegar uma outra pelos cabelos. Irmão, querer sair no rio com os obreiros. Irmão, a nossa perseguição é um com os outros. Mas Jesus diz: amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor tem se esfriado, irmãos. Tudo que está acontecendo no mundo aí, muitos estão desapercebidos. O mundo está doente, o mundo está enfermo, e nós estamos com os olhos fechados, irmão. Nós não ora mais. Às vezes tem uns crentes: o pastor, não estou conseguindo orar. É preguiça, irmão. É preguiça, é porque é preguiçoso, não é porque não consegue orar. Por quê, pastor? Se nós tiver força de vontade, a gente ora, irmão. A gente desce do joelho. Irmão, por essa madrugada eu orando ao Senhor, 3 e pouco na madrugada eu falei: Senhor, que saudade, como é bom, viu, irmão? Aquele silêncio, você consegue entrar no céu, você consegue ter uma conexão no mundo espiritual. Por quê, igreja? Ei, só vai entrar no céu, irmão, quem está ligado, quem está conectado com a vida dele. Deu glória aí, ei, Jesus, vitória. João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Toda vara que está em mim não dá fruto, vai ser cortada e lançada. Eita glória. Mas sabe o que acontece, irmão? Tem uns mimadinhos de Jeová que não pode falar a verdade. Mas não, irmão, eu vou sair da igreja, o pastor é chato. Irmão, mas suporta, irmão, com a verdade, do que uma mentira que fica te rodeando, porque essa verdade que vai te levar para o céu naquele dia. É esta verdade que vai te libertar. Jesus ele mesmo disse, irmão: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele está dizendo: toda verdade que não é a minha está errada, e todo caminho que não é o meu está fora dos meus princípios. Então o que nós temos que viver, irmão, é na palavra, é na verdade, na doutrina do Senhor, porque Jesus está voltando, igreja. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Pastor, a teologia diz assim, a hermenêutica diz assim, não. Mas a Bíblia diz que no abrir e piscar de olho, nós vamos ver o som da última trombeta. E Jesus vai voltar para buscar o povo santo, irmão. Você não conhece o pastor quando ele está engomadinho, não, irmão. Você conhece o pastor quando ninguém vê ele. É quando ele está com o celular na mão. Será que o que ele está assistindo? Não, é quando ninguém vê ele, que você sabe quem é o irmão, a irmã. Aqui é feijoada, você se dá glória, dá glória que o fogo pega. Aqui é manto, é vitória. Satanás tenta para fechar essas portas, mas até hoje não fechou, porque Deus ainda está na casa. Enquanto Deus estiver na casa e eu tiver caráter, vergonha na cara, eu vou pregar a verdade, dor que doer. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós estamos procurando muito oba-oba. Muito me diz. Sabe o que Deus quer de nós? Irmão, é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Vai lá, Saul, mata tudo, mata gado, mata tudo, mulheres, crianças, tudo. Não, só deixa o boi o melhor para sacrificar, irmão. É o pecadinho de estimação que muitos carregam, que vai levar muita gente para o inferno. Sabe qual é o meu ministério que Deus me deu, irmão? O maior ministério está ali, minha dona ali, ó. Vem cá, minha dona. Vem cá para a igreja ver. Coisa linda de papai, ó. Meu Deus, é minha dona, irmão, minha amiga, minha companheira. Vem cá, minha filha. Olha como ela está bonita. Eu visto ela e ela me viste. Não, irmão, cuido do outro. Sabe por quê, irmão? Vieram me falar, pastor, quem tem dona é cachorro. Eu falei: eu sou o cachorro da minha dona. Sabe por quê, irmão? É até que a morte os separe, irmão. Irmão, tem hora que ela fica chata, tem hora que eu também sou chata. Mas conversa, irmão. Diálogo. Que negócio é esse, irmão? Qualquer coisa o homem quer descer o braço na mulher. Irmão, qualquer coisa a mulher lavar a panela de pressão, homem. Irmão, daí aquele barraqueiro, aquela baixaria. Não, irmão, tem que ser santo, tem que ter santidade como ele é, irmão. Já não prega mais isso. Eu preguei sobre Jesus na quarta-feira sobre João Batista. Não fez nenhum milagre, não curou ninguém, mas tinha um peso na boca, a palavra.
A palavra trazia um arrependimento para as pessoas, tinha mudança de caráter, de atitude, de comportamento. Mas hoje você prega, irmão, e o povo não muda. Vai para o pastor, eu finalizo, e minha dona vai preparar o louvor para louvar. Hoje em dia a gente só está pregando para crente, irmão. Irmão, só está pregando para crente. Pastor, hoje, irmão, fico olhando assim, falando, e crente dá trabalho, irmão. Eu falo, Jesus do céu, pastor, está falando do Senhor. Pastor, está aí, insisto do Senhor. Fica assim, fala, meu Deus, que povo que eu me der, irmão. Isso é até bom, irmão. Não, irmão, iracundo, irado, não tem paz consigo mesmo e quer tirar a paz dos outros, irmão. Oh, glória, amém, igreja? É vitória, irmão. É palavra. A Bíblia diz que quando Jesus começou a arrochar o sermão, pastor Valci, homem de Deus, quando Jesus começou a arrochar o sermão, a Bíblia diz que todo mundo deu na pipa, todo mundo saiu. Ei, o povo gosta hoje de mentira, de oba-oba, o povo não gosta mais de verdade, de palavra, mas é ela que vai libertar, é ela que vai salvar o povo. Ei, o discípulo olhou para Jesus, e Jesus falou, ei, vocês também não querem ir com eles, não? Aí Pedro, irmão, aquele que todo mundo aponta, todo mundo critica, ninguém dá nada por você, mas Deus sabe a potência que você tem. Deus sabe, se você dá lugar para o Espírito Santo, Ele te pega, Ele te usa. Ei, Ele te transforma, e no primeiro sermão que você abrir a boca, você ganha 3.000, 5.000 e vai multiplicando para Jesus. Este homem, a Bíblia diz, irmão, que no primeiro sermão ele ganha quantas almas? Quase 3.000. Depois vai para 5.000. Ei, Jesus logo repreende ele. Já pensou você falar com o obreiro hoje? Para trás de mim, Satanás. Falar, o pastor me xingou. O pastor falou que eu sou diabo, demônio. Mas quem falou com Pedro essa palavra foi quem? Jesus, irmão. Aonde se faz que vai, Jesus olha, Pedro diz, Senhor, para onde nós vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Só o Senhor tem palavra de salvação. Aleluia. Irmão, queira andar com pessoas que te aproximam de Deus. Aleluia. Não queira andar com pessoas que apoiam o teu pecado. Aleluia. Porque se a gente não tiver maturidade, tem gente querendo colocar uns contra os outros. Aleluia, Jesus. Mas quem tem discernimento, maturidade espiritual não cai nisso, irmão. Amém, igreja? Bate palma para Jesus nessa noite. A minha esposa, missionária Elizabeth, vai estar adorando o Senhor nessa noite. Logo depois a missionária Lucinéia, acertei, Vitória, vai estar louvando ao Senhor com 2 louvores para a glória de Deus. Aplauda Jesus mais uma vez, igreja. É vitória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem vem adorar o Senhor nesta noite, glória a Deus, vamos adorar Ele nesta noite, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvar o Senhor nesta noite com louvor. Você que conhece, adora o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus transformou minhas
estávamos perdidos, irmãos, mas Ele nos achou. Lá no mundo, pessoas que se diziam ser meu amigo, não vou entrar nisso aqui, eram os mesmos que queriam me matar, tirar minha vida. O teu amigo é Jesus. Amigo é aquele que te fala a verdade na cara. Está vendo meu pastor Geraldo, irmão? Eu era um obreiro difícil, irmão. Aleluia. Me levava por um monte de cacete, passa um óleo de peroba na cara, obreiro, para ver se brilha. Muda, eu, pastor, mas briga, pastor. Eu falei, eu nego chato, viu? Irmão, mas valeu a pena, irmão. Glória a Deus, aleluia. Precisamos de ser tratados, de ser sarados pelo Senhor, porque as mãos dele já foram estendidas sobre a nossa vida. As mãos dele nos alcançou nessa noite. Eu creio que ele tem mais para fazer na nossa vida nessa noite. Amém, querido? Eu quero convidar nossa irmã Lucinéia para estar louvando ao Senhor. Glória a Deus nessa noite. Logo depois o pastor Nelsinho, a salvação. Você fica à vontade. Divida a Aleluia, glória a com o Deus. pastor João, com a gente aqui, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Primeiro se mostra a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Se não souber me ajudar, não, Jesus. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você já foi usado qual vaso de valor e agora está quebrado. O chão já mudou, mas o oleiro está passando por aqui. Vai restaurar você com seu amor sem fim. A especialidade do oleiro é restaurar vasos despedaçados. Ele vai ajuntar e vai fazer de novo um vaso de valor. E todos vão dizer: milagre do Senhor. Se o vento soprou, irmão, você caiu, no chão se encontrou. Porém o oleiro viu, e agora aqui está, vai restaurar você. O oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer. Ele está aqui nessa noite. Se você pode sentir Ele, adora Ele nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Oh, aleluia, Deus. A especialidade do oleiro é restaurar vasos despedaçados. Ele vai ajuntar e vai fazer de novo um vaso de valor. E todos vão dizer: milagre do Senhor. Aleluia, Jesus. Se o vento soprou, irmão, você caiu, no chão se encontrou. Porém o oleiro viu, e agora aqui está, vai restaurar você. O oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer. Se o vento soprou, irmão, você caiu, no chão se encontrou. Porém o oleiro viu, e agora aqui está, vai restaurar você. O oleiro é Jesus, te ama pra valer, te ama pra valer. Glória a Deus.
Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo és o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você tem passado. Talvez você entrou aqui quebrado, despedaçado, por talvez lutas, provações que venham sobre a tua vida. Mas o poder está aqui nessa noite para te restaurar, te dar força, te dar vida nessa noite. É motivo de você adorar e exaltar este Deus maravilhoso. E este oleiro, este Jesus veio aqui um dia e deu a vida por você. Porque como o louvor diz, Ele te ama para valer. E Ele veio, Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Para onde eu vou levar vocês. E Ele está aqui, esse lugar está preparado. Vale a pena você estar despedaçado na presença do Senhor. Vale a pena você passar por luta e por provações. Porque um dia, aleluia, tudo isso vai passar. E Jesus preparou um lugar para mim e para você. Por isso adora Ele nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada a Ti nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Adora Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Santo és o Teu nome, Jesus. Toda honra seja dada a Ti nessa noite. Oh, aleluia, Deus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo adoração, que veio do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais, os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos,
Oh, aleluia. Se você pode, adora Ele com tuas palmas nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena, irmãos. Vale a pena você passar por prova, por lutas. Porque esse dia está perto de chegar. Que você nunca desista de caminhar na presença do Senhor, meu irmão. Que você nunca desista, persista. Porque, aleluia, está muito breve do Senhor, aleluia, buscar a tua igreja, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Jesus é mais forte que a paz de Jesus. Maravilha, Espírito Santo. Glória a Deus. Fica mais aí, irmão. Fica pertinho dele ali, ó. Glória a Deus. Fica à vontade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu espero esse dia chegar, irmão. Glória. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui, irmão, que estão passando por dificuldade, por luta. Só Deus sabe a batalha que você está enfrentando. Mas aqui é um selvo e selvo de Jeová, tá, irmão? Aleluia. Aqui tem cajado, aqui tem óleo. Ah, irmão, Deus ele fala do jeito que ele quer falar, sabe? Ele trabalha do jeito que ele quer. Então fica ligado nessa noite, porque ele está falando, irmãos. Tem que ter a verdadeira adoração, amém, querido? Pastor Valci, com a saudação para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Motivo de alegria por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, motivo de muita honra estar na presença do Senhor, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, do amigo, pela vida da família, por este ministério, a qual nós não esquecemos, nós oramos por este ministério, amém? Louvar a Deus também pela vida do pastor João, Deus abençoe, o mensageiro da noite, não está afiado para trazer a palavra. Irmãos, eu não vou ser canseira, até porque tem um mensageiro da noite, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, amém? Que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 16, Lucas capítulo 16, versículo de número 22, nós vamos ler até o versículo de número 24, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado e exaltado és o nome do Senhor, amém? Lucas capítulo de número 16, versículo de número 22 até o 24 nós vamos ler, amém? Vou ler porque o horário não nos espera. A palavra diz assim, ó, Lucas 16, versículo 22 até o 24 diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo de número 23. E no inferno, em outra tradução diz no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Versículo de número 24, e nós finalizamos. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém, irmãos? Pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, eu não sou mensageiro da noite, mas eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos algo muito sério, algo que muitos não têm valorizado, não têm parado para pensar. Hoje, irmãos, o pastor que prega o céu, ele não é valorizado na terra, mas o céu valoriza. A Bíblia diz que por causa da palavra Estevão estava sendo apedrejado na terra, mas enquanto Estevão estava sendo rejeitado na terra, o céu estava de braços abertos à espera de Estevão. Para que os irmãos possam entender nessa noite, nós estamos falando de uma palavra que poucos pastores têm coragem. Quando eu venho nesse ministério, se tem algo que me admira, que chama a atenção, é a ousadia usada pelo Espírito Santo que o pastor nesse ministério prega, irmãos. Porque ele prega não é para ganhar pontuação, ele prega não é para ganhar status, ele prega não é para encher a igreja, mas ele prega
enfatiza como estava sendo falado, um homem usado por Deus, um homem totalmente dependente de Deus. Não foi os profetas da época. Aqui quem está contando essa própria parábola aqui é o próprio Cristo, irmãos. É o próprio Jesus que está contando essa parábola a respeito de dois homens. Jesus aqui está representando, está mostrando um homem muito pobre que tinha naquele momento, está apresentando, mostrando para a igreja um homem muito rico. E Jesus aqui está contando a história dos dois. E Jesus disse que aquele homem pobre, ele estava coberto de lepra. Ele imaginava, ele desejava ir comer as migalhas que caíam da casa daquele homem. Mas a Bíblia diz que quando ele ia comer, os cães iam lamber as suas feridas. E eu imagino esse homem ali há tempo, há anos, na porta da casa daquele homem rico, irmãos. Enquanto aquele homem se preocupava com a sua vida terrena, aquele homem que eu orando ao Senhor um dia, pastor Paulo, eu perguntava a respeito desse homem pobre. É a igreja dos dias de hoje. Porque a igreja nos dias de hoje, irmãos, quantos pastores que têm vida com Deus está sendo massacrado na terra? Quantos pastores na terra está sendo caluniado porque pregam a verdade, irmãos? Quantos homens e mulheres de Deus estão sendo perseguidas? Tem pessoas que eu conheço aí que estão em depressão, irmãos, por causa do levante, por causa da calúnia, porque tem pregado a verdade. E este homem aqui, Jesus está contando a história. E para nós finalizar, a Bíblia diz que os dois morrem. E é sobre isso que eu quero falar para os irmãos. A Bíblia diz que os dois morrem, irmãos. Hoje eu fui visitar um amigo no hospital. Ele está ali somente pelos aparelhos ligados, porque os médicos já desenganou, pastor Val. E aí teve uma irmã hoje que me perguntou, olha o que a irmã me perguntou. Ela, pastor, será que ele está naquela situação é por causa das maldades? Será que é porque ele foi um homem mau? Eu falei, irmã, ele já está nas mãos do Senhor, irmã. Sabe o que você tem que preocupar é com a sua vida. Você tem que preocupar porque você está aqui. E ele ali, ele já está para partir. E o que nós temos visto, irmãos, a igreja na atualidade cocheando em dois caminhos, preocupado com as coisas da terra. Pastor, quer dizer que nós não podemos preocupar com as coisas da terra? Podemos, irmãos, mas antes nós temos que preocupar com a nossa vida espiritual. Se Jesus chamar um de nós aqui nessa noite, para onde nós iremos, irmãos? Porque só existe dois caminhos. Se Jesus chegar hoje e perguntar, pastor Valci, o que você fez? Para onde você vai? Irmãos, eu quero deixar um alerta para a igreja. Preocupa com o céu, irmãos. Porque a Bíblia apresenta esse homem rico que perdeu a sua salvação. Não foi porque ele estava em adultério, irmãos. Ele perdeu a sua salvação, não foi porque ele estava roubando. Sabe por que esse homem perdeu o adultério? Porque ele foi egoísta, irmãos. Ele poderia fazer o bem e ele não fez, irmãos. Ele poderia ter ajudado e ele não ajudou. E agora que ele se encontra em uma situação que não tem mais jeito, a Bíblia diz que ele tenta, irmãos, e aí pode ser tarde. Você pode querer se arrepender em um lugar talvez onde não tem mais jeito. Eu te deixo essa palavra nessa noite. Medita, irmãos. Chega na sua casa, lê Lucas capítulo 16, lê do versículo 19 ao versículo de número 31. Que você vai ver o Senhor falar fortemente. Todas as vezes que eu leio essa palavra, irmãos, não sai lágrima dos olhos, mas o meu corpo treme, o meu coração sacudece, irmão. Sabe por quê? Porque o que eu tenho mais pedido, eu falo, Deus, eu não estou preocupado com carro, eu não estou preocupado com casa, eu não estou preocupado com as coisas da terra, até porque isso aqui não nos pertence a momentâneo. Mas se tem uma coisa que eu peço ao Senhor todos os dias, irmãos, para não deixar eu perder o caminho do céu. Meu Deus. Então nessa noite eu deixo essa palavra, amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Vitória, pessoal. Vitória. Mas é estranho, né, irmão? Nós é esquisito, né? Nós somos esquisitos ou não somos, irmão? Ah, irmão? Nós somos, irmão? Nós parece um ET, mas não é de Jeová, não. É ET do mundo. Complicou, pastor. Descomplica. Nós odeamos vivos e amamos mortos. Ah, irmão, e ainda quase morrendo ainda dessa ripa ainda, né, pastor? Ah, irmão, não ama como está vivo. Depois fica, era tão boa. Ele era tão bom, ela era tão boa. Hipócrita. Ah, irmão, pai Abraão, tem os meus irmãos, tem o meu pai. Eles ouviram a palavra. Se eles não decretam, acabou. É
a primeira oportunidade que nós temos é essa. Vai ter a segunda ainda, mas é mais complicado. O Espírito Santo sair, meu filho, acabou. Hoje está difícil, imagina quando sai o Espírito. Irmão, então em nome de Jesus vamos nos retratar diante de Deus, porque Deus ele é fiel e nós somos infiel, mas Deus é fiel. Amém, queridos? Bate palma para Jesus nesse nome. Sinta coração, nós louvando ao Senhor. Aqui nós faz com quem quer, irmão. Pastor, o ciclo de oração tem duas, pode ter uma, mas se Jesus estiver agradando, é com essa outra que nós vamos cantar. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus de novo? É vitória, vitória. Siga o coração, guerreira de fé, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. A igreja coloca seus pés, vamos orar, agradecer ao Senhor nesta noite. Eterno Deus, nosso Pai, nesta noite, meu Pai, estamos reunidos, Senhor, na tua presença nesta noite. Abençoando, recebe, meu Pai, este louvor, adoração que é para o Senhor. Derrama, Senhor, glória sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor, no nosso meio, em cada coração, em cada alma, em cada vida que entrou nesta noite. Pai, abençoa nesta noite. Recebe o louvor, adoração que é para o Senhor nesta noite. A igreja pode citar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória. Seus pés quase não suporta a dor, mas está com a mão marado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor. Obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir. Muitas vezes já chorou, mas a alma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mesmo quase sem poder, pois trabalha com prazer.
autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Vitória nem o diabo, irmãos. Ah, irmão? Porque até o testemunho de Deus faz bem. Ah, irmão? Então nessa noite, Aleluia, glória a abra Deus. teu coração na palavra. Deixa o Senhor falar com você. Aleluia. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus já falou e ainda vai continuar falando. Mas sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós queremos entrar na igreja e quer que o culto seja da nossa maneira. Não, é da maneira dele. É do jeito dele. Quem manda é ele, quem opera é ele, quem faz é ele. Então vamos receber o mensageiro nessa noite. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Pastor, não tive a oportunidade, não preocupa não, depois você vai ter. Mas a melhor oportunidade é você estar aqui nessa noite, irmão. Em nome de Jesus, hein, querido? Eu vou te falar a verdade. Aquele que está de pé cuida, mas é esses quadrados que vai entrar no céu, viu, irmão? É os quadrados, o santarrão. Não, irmão? Não é aquele que vive uma vida de qualquer maneira, não, irmão. Eu falo com autonomia e com prioridade. Eu sei que eu tenho pago nas madrugadas o preço, buscar de Deus, para que essas portas fiquem abertas, irmãos. Eu sei o preço que eu pago. Então, em nome de Jesus, escapa pela tua vida. Eu já disse, eu vou dizer de novo. Se depender de mim, tu vai passar por cima do meu cadáver para tu ir para o inferno, porque eu vou pregar a verdade. Então, aqui doeu, eu vou pregar a verdade. Como ela é? Porque a porta está aberta, não é por causa do pastor Paulo, não. É por causa dele, ele é o dono do ouro e da prata. Então eu quero pedir à igreja nessa noite, fica ligado, porque ele vai falar. Porque é ele que fala, é ele que opera. Amém, queridos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Jesus querido e amado, não é o timbre de voz, não é o homem, não é a criatura, não é o falar bonito, glória, o aramaico, a hermenêutica, oh Deus, mas é o Senhor, é o teu Espírito. Eu peço nesta noite que o teu Espírito Santo tenha liberdade para tratar com os pastores, para tratar com os irmãos, para tratar com a Mandurebre e a Sari, para tratar conosco, porque precisamos de sermos tratados pelo Senhor. É como eu disse, eu vou dizer de novo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra corta, ela penetra, ela é como espada de dois gumes, ela discerne alma, intenção, coração, e ela é apta para operar, para fazer sinais e maravilhas nesta noite. Se você veio receber do Senhor, seja uma exortação, seja, oh glória, uma direção, seja um consolo, receba nesta noite, porque eu creio que o Senhor ainda há de falar. Em nome do Senhor, ó Pai, eu entrego o pregador, já está nas tuas mãos, a tua igreja, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E nós dizemos, aplauda o servo do Senhor em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que os amados se encontram de pé, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, dá um sinal assim com a Bíblia. Você não tem vergonha de andar com a Bíblia. Glória, aleluia. No livro de Lucas, capítulo 1, há uma glória aqui manifestada. Glória, aleluia. E essa glória, ela tem o poder de mudar a história e situações. Glória a Deus. Ela tem o poder de alcançar quem passa lá na rua. Ela tem o poder de alcançar quem está dentro de casa. Glória, aleluia. Mas o Espírito Santo me convence a dizer nesta noite que ela tem exclusividade. Esta glória, esta unção, este poder manifestado nesta noite é para mim e para você. Levanta a sua mão. Para mim e para você que estamos lutando incansavelmente, aleluia, em prol da salvação da nossa alma, para o crescimento e o bem-estar do Evangelho de Cristo Jesus. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu também, pastor. Aleluia, Jesus. A partir do versículo de número 11, irmãos, Lucas, capítulo 1, a partir
partir do versículo 11. Oh, glória. Leamos. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, nome bonito. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Esse irmão senta, Glória a Deus. glorificando a Deus. Glória, aleluia. Me sinto honrado nesta noite, Glória. por estar uma vez mais entre os irmãos, que eu me sinto em casa. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja e a sua família, pelos obreiros dessa igreja, Glória a Deus. todos os departamentos, que Deus continue acrescentando sobre a vida dos irmãos. Oh, glória. Irmãos, o que já foi dito aqui hoje, irmãos, se você não conseguiu ainda alimentar a sua alma, ainda tem mais um pouquinho, mas oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu trouxe um resfriadinho comigo lá do Rio de Janeiro por uma semana. Cheguei sexta passada. Aproveitando aqui, eu andei uns 15 dias no Rio de Janeiro, pela misericórdia, na maioria das vezes ministrando. Nós temos andado bastante, pastor, e nós não temos ouvido o que nós ouvimos aqui hoje, por parte da liderança, por parte da trajetória que tem que ser, da forma com que nós temos que se conduzir para chegar até o céu. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo no século 21 e a palavra é essa. Pastor, não temos mais tempo de ficar entregando mais chave de carro para ninguém, chave de apartamento. Isso aí a gente conquista se a gente trabalhar, se Deus der saúde e prosperidade para nós. Oh, glória. Receba esta palavra, receba tudo que foi dito aqui, Glória. porque eu tenho a certeza que veio do coração de Deus. Glória. Realmente, para poder chegar no céu, é dessa forma. É a feijoada que o pastor falou, né? E hoje eu comi 2 feijoadas. Comi uma que eu fiz lá, aquela carioquinha, antes de sair de casa. E cheguei aqui, eu comi uma melhor do que a que eu fiz lá em casa. Glória a Deus. Comi uma espiritual. Vou sair daqui mais do que alimentado, para a glória de Deus. Glória a Deus. E nós Aleluia. estamos ali, ladeando o pastor David. Vitória, Jesus. Estamos ali, militando ali com o pastor. E eu trago um abraço mesmo para o ministério, para toda a igreja. Glória a Amém, Deus. irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui diante de um texto glorioso. 2 coisas que bateu aqui, foi a feijoada e João Batista, né? Ele falou que semana passada foi João Batista e hoje também João Batista. Nós lemos aqui, não é? Sobre o seu nascimento. Quando o anjo
ele se apresenta no altar do incenso, aonde Zacarias, que era sacerdote, estava cumprindo o seu turno sacerdotal. A história diz que cerca de 20 mil sacerdotes haviam nessa época, e eles foram divididos em 24 turnos. Era muita gente para poder servir no templo, muita gente. Então, desde o tempo de Davi, já havia uma organização. Davi deixou o negócio organizado, e por uma obra divina caiu a vez de Zacarias servir no templo. Um sacerdote nessa época, ele cuidava do prédio, ele cuidava da limpeza, da parte da palavra, do ensino. E Zacarias agora está lá cumprindo o seu turno, estava lá queimando incenso. E como funciona isso? Essa queimação de incenso, o sacerdote ia queimar incenso, o povo ficava do lado de fora, e quando a fumaça subia, o povo orava e Deus recebia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória! Glória a Deus! E Deus está recebendo esse culto nessa noite. Aleluia! Eu creio, Jesus. Pensou teu. Aí agora o anjo, aleluia, Jesus. Gabriel, se apresenta ao lado direito, aonde Zacarias estava, à sua direita, e diz para Zacarias que a sua oração foi ouvida. Olha aí, eu queria te dizer para você nessa noite. Aleluia! Oh meu Deus, de repente tu não está vendo nada acontecer na tua vida, tu está orando, mas não está vendo nada. Mas eu quero dizer que a sua oração está sendo ouvida. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Glória a Deus! Glória! Vitória! E Zacarias se espanta porque ele orava, mas me parece aqui pelo texto e contexto que ele não estava muito acreditado, não é? Tem pessoas assim que oram, mas não acredita. Não tem ninguém aqui que nasce não, né? Oh glória, ora por orar. Por quê? Porque ele já era avançado em idade. Meu Deus! E a sua esposa Isabel também, muito avançado em idade. E ela tinha sua amada encerrada. O próprio Deus cerrou a amada de Isabel, mas era para que na hora certa, no tempo dele, ele viesse abrir, e através de Isabel e Zacarias, Deus viesse ser glorificado, e o projeto dele viesse começar a ter um andamento. Glória a Deus! Aleluia! Porque João Batista, ele tinha um propósito, Deus, na vida dele, ele veio aplanar os caminhos. É, Deus! Aí eu vejo 3 mulheres na Bíblia com o mesmo problema. Oh glória! Ó, 3 mulheres que tinham a sua amada encerrada, meu Deus! Ó, não podia ter filho. E naquela época, mulher que não tinha filho, ela era jogada para o escanteio, ela não gerava, ela não deixava a semente, descendência. Era Sara, era Ana e Isabel. 3 mulheres com o mesmo problema. Mas as 3 conseguiram êxito através da oração. aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é especialista em trabalhar em causas aparentemente impossíveis. Aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Olha só o que gerou. Olha como Deus trabalhou em cima da onde não tinha nada, não saía nada. É da onde, irmão, que às vezes pensa que não vai sair nada, que sai. Da onde a gente menos espera vir, que vem. Às vezes quem a gente pensa que é, não é, e quem não é. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Olha o que veio. Meu Deus! Sara,
mãe de Isaac, pai de nação. Ana, mãe de Samuel, profeta, sacerdote, juiz. Isabel, mãe de João Batista, aquele que veio aplanar, preparar os caminhos para o Messias chegar. Deus é especialista em fazer acontecer algo onde não existe nada para te dar vitória, para nos trazer benefício. Oh glória! Agora Zacarias, ele temeu o anjo e falou assim: eu estava diante de Deus e ouvi a sua oração, meu querido. Agora você vem com essa, então tu vai ficar mudo até o menino nascer. Glória, aleluia. É forte, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu vai ficar mudo para você não abrir o teu bico. Meu Jesus. Alguém já pegou o mistério aí. Glória, aleluia. Tu só vai abrir a boca quando a vitória estiver na tua mão. Para de falar. Tu vai falar demais, João Batista. Por isso que eu vou travar a tua língua. Meu Deus. É Deus falando, ei. Glória a Deus. Aleluia. Fecha a tua boca. Glória a Deus, aleluia. Não fica falando da tua vida para ninguém, não. Não fala dos teus projetos que tu tem, teus sonhos para ninguém, não. Só quando Deus fazer realizar, aí você marca aquele culto de ação de graça, e aí você pega o microfone e você começa a narrar aquilo que Deus fez, com a Coca-Cola na mesa, com frango assado. Aí você abre a boca e fala o que Deus fez na tua vida. Porque tem gente que não tem a mesma visão que você, o mesmo propósito. Você vai falar o teu projeto para ele, vai andar para trás. Mas não vai dar certo, não, rapaz, tá maluco? Vai te desanimar. Por que Abraão deixou os moços no pé do monte do Moriá? Por quê? Falou: eu e a menina agora vamos subir, desceremos e voltaremos. Vocês ficam aí no pé do monte. Abraão está falando: vocês só podem chegar até aqui. Daqui para lá, a uma intimidade maior, aí já é eu com Deus. Nem tudo pessoas podem estar perto ouvindo e nem te acompanhando. Só te acompanha até um certo lugar. Dali para lá é você e dentro da tua família. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Faz isso, ver se não vai dar certo agora. Aleluia, Jesus. Aí o anjo travou a boca de Zacarias. Meu Deus. Travou. Falou: só vou abrir quando o menino nascer. Oh glória. Aleluia. E ainda falou para ele, pastores: o nome dele se chamará João. Não deixou o pai nem a mãe botar o nome. O mesmo anjo falou mesmo para Maria: esse aí vai se chamar Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E olha que João, nome bonito, né? Não é porque eu carrego esse nome, não. Mas é nome bonito esse tal de João. Oh glória a Jesus. Aleluia. Agora o menino nasce. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O menino nasce. Nasce também Jesus. Engraçado que Maria foi saudar Isabel, né? Mas o anjo falou para ele que ele será cheio do Espírito Santo. Oh glória! E quando Maria vai saudar Isabel, a Bíblia diz, irmãos, que o menino solta dentro da barriga de Isabel, cheio do Espírito Santo. Por isso que eu não me espanto quando eu vejo um crente fazendo um aviãozinho na igreja. É por isso que eu não me espanto quando eu vejo um crente dando rachada de línguas estranhas. Eu não me espanto porque eu sei que ele está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo nessa noite, joga a mão pro alto. Quem tem convicção disso, glorifica a Deus nessa noite. Glória! E eu pensei que eu era pentecostal. João Batista, por 5 meses, está chutando a barriga da mãe, dando lugar.
que manto forte. Oh, glória. Agora, Herodes, que era rei, ele agora, com o seu reino, o trono ameaçado, aquela história dos magos, que os magos vieram, dizendo que ia nascer um novo rei, que seria Jesus, e nasceu em Belém. E ele pensou que o nascimento de Jesus seria um trono terreno, mas não era. Jesus, ele veio foi como o rei da glória. Glória a Deus. Foi por isso que ele falou: meu reino não é desse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Mas Herodes, com seu trono ameaçado, cheio de demônio, agora ele vem com infanticismo na cidade e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você não conhece? Não foi só Maria e José que fugiram com Jesus, não. Zacarias e Isabel também fugiram com João Batista. Você pode ver que você não vê o crescimento de João Batista, você só vê o nascimento e quando ele aparece. Ele estava guardado no pavilhão, diz o salmista. Glória a Deus, aleluia. Ele estava guardado. Às vezes Deus nos guarda, nos brinda. Ninguém consegue nem observar a gente direito, porque nós estamos guardados debaixo da sombra do Altíssimo. E Ele cega os nossos adversários, todos aqueles que tentam se levantar contra nós, toda a fúria, o Senhor começa a cegar. Deus está cegando os seus adversários nessa noite. Oh, glória! Eles correm com João Batista para as planícies do Sinai, do deserto, e chegou lá e entregou ele a um povo chamado beduínos. Era parente de Isabel, parentela. Traz o menino para cá. Oh, glória! Aleluia. Entregaram João Batista e falaram: cuida bem dele. Aleluia. Glória. Cuida bem dele, porque ele é um nazireu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cuida bem dele, porque ele vai aplanar os caminhos do Messias daqui a pouco. Glória. Aleluia. Só existe 3 nazireus na Bíblia, pastores. Um era Sansão. Apesar que Sansão, e Nazireu não podia cortar o cabelo, raspar a barba, beber bebida forte e nem tocar em defunto. Eram pessoas que foram selecionadas a dedo por Deus para uma obra específica. Oh, glória a Deus. Dá uma glória aí, Nazireu. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Você crê que você foi separado para uma obra específica? Glória a Deus. Só poucos pegaram, levantaram a mão. Recebe aí. Glória, aleluia. Talvez não seja o tempo, mas a hora vai chegar. Glória a Deus. E ali aquele povo que morava no deserto, a história diz, a história dos hebreus de Israel diz, que eles eram um povo magrelo, um povo magro, porque não se alimentavam bem, porque no deserto não nasce nada. No deserto não se cria animais, não tem água. Oh, glória! Mas Deus sempre tem uma providência. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode até faltar no armário, mas dentro da tua panela tu pode ir lá que Jeová não deixa faltar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Pastor, então de que esse povo se alimentava? Gafanhoto e... Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas eu estou falando de gafanhoto, inseto. Na sua fase adulta, né?
do tamanho da mão de um homem, o tamanho do inseto. E eles comiam o inseto, aquela carne amarga. Meu Deus. Aí veio o melzinho por cima para adocicar, né, pastor? Glória, É uma aleluia. Glória, aleluia. Meu Jesus. Então eles comiam, irmãos, Aleluia. inseto. Porém, aquele inseto tinha todas as vitaminas que um corpo humano necessita para sobreviver no deserto. Oh, glória, Eu estou falando de um Deus que alimentou mais de 3 milhões de vidas no deserto. glória a Deus. Um povo que de manhã caía 15 mil quilos de comida todo dia, pastor. De manhã caía pão e de tarde caía carne, sem que houvesse no deserto uma açougue ou uma padaria. Eu estou pregando um Deus aqui de Salmo 104 que faz das nuvens seu carro, do seu vento mensageiro e dos seus ministros um fogo abrasador. Eu estou pregando um Deus aqui nesta noite que não comemora aniversário porque não tem data de nascimento. Antes que houvesse ele era, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Diz Isaías que operando ele, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Glória. Aí eu digo para você, por que você se aflige? Meu Deus. Por que eu estou apresentando o tamanho do nosso Deus? Tem pessoas que se desesperam à toa. Meu Deus. Mateus diz que por que se preocupais com o que há de comer, de beber, de vestir, de calçar, que o amanhã pertence A Deus. nem os lírios dos vales trabalham, não semeia, e Deus cuida deles. Que dirá de vós, homem de pequena fé? Meu Deus. Fala, Jesus. Se faltar lá uma misturinha lá, já começa a murmuração. Eu vou falar. Meu Deus. Fala, irmão Trovão, né? Eu vou falar. Oh, glória. Glória a Deus. Se aperta o negocinho, o negócio começa a reclamação. E se tu não der agora, eu pensar que esse mistério é contigo. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é contigo não, né, varão? Deu 3 glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deixa eu morrer que o relógio não para. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Glória, aleluia. E Glória. aí, irmãos, o que acontece? Ele foi criado nesse sistema. Ô glória! E chegou o tempo do seu ministério começar. O homem comia gafanhoto e mel silvestre. E se vestia com roupa de pelo de camelo. Não é pele, não é pelo. E ele vinha da virtude de Elias. O único que se vestia como ele, que se vestiu, foi o profeta Elias lá atrás. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Na virtude de Elias, com a autoridade de Elias. Glória, aleluia. O profeta tem que ter autoridade. Meu Deus, tu está preparado, profeta, para comer gafanhoto e mel silvestre? Ezequiel, para passar de sacerdote para profeta, ele teve que dormir 292 noites só de um lado. Tinha que cozinhar sob esterco, andar sem raspar a cabeça e a barba, e ele tinha que andar sem demonstrar tristeza pela morte da sua esposa. É o preço do ministério de profeta. Todo mundo quer ser profeta, agora pagar preço de profeta é outra história, meu irmão. Aleluia. Fala, Deus. Meu Deus. E se tu não der agora, for pensar que tu não é profeta. Glória a Deus. Aleluia. Meu Jesus. É preço, como já foi falado. Deus. Quer bradar? Meu Deus. Quer ser usado? Oh, É. meu Deus. Oh, Jesus. Hoje eu estava numa correria só. Glória a Deus. Aí estou fazendo lá uma obra em casa lá e tal. Aí desocupou da casinha que Jesus me deu. Aí o pai, daqui a pouco eu estou lá. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo: vem cá, meu filho. Não esqueceu que tem que pregar hoje?
E aí? Já tinha dado uma lida de manhã? Não deixa esse trem para lá. Deus falou comigo nitidamente. Isso não te pertence. Só está emprestado. Você não é daqui. Liguei para o dentista e falei: posso marcar para segunda? Posso. Deixei tudo para lá. Colina. Chegou lá, Deus me fez refletir da onde Ele me tirou. Eu vivi 8 anos no crime no Rio de Janeiro. E aí, livramento, Deus me fez lembrar na oração. Amarrado para morrer. Eles me pegaram numa comunidade e falaram: ei, estava doido para colocar a mão em você. Levaram para subir um morro, num lugar chamado Irajá. Lá para ser sem casa, só mato. Chegou lá, agora tu vai morrer. Sabe o que aconteceu, irmão? No meio deles tinha um crente. Um tal de Demetrio, ele pulou na frente e falou: não, você não vai matar ele não. Essa alma é importante para Jesus. E detalhe, depois eu consegui, depois que o meu converti, eu procurei ele. E ele falou: naquele dia, faltou um da Patamo, mentira, que ele trabalhava interno, me tiraram de lá e me botaram lá no carro para me ir para a rua com eles. Você está entendendo o poder de Deus? O selo carinho, a proteção de Deus. Glória, aleluia, glória. Irmão, aquele dia, faltou um no turno lá, eles me tiraram de lá. Quando eu vi que eles iam tirar a sua vida, eu pulei na frente, ele não deixou me matar. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se preocupa com quem você está orando, não. A mamãezinha lá que eu fui visitar lá no Rio estava de joelhinho toda madrugada. Não se preocupa, não. Parece que quanto mais a gente ora, mais o negócio piora, né? Edarácia, comandácia. Não para de orar, não. O adversário está tentando te desanimar. Porque se você parar de orar, essa pessoa vai sair debaixo da cobertura de oração. Continua orando, porque Deus está livrando, está guardando, fechando a sepultura e vai trazer, lavado e remido no teu sangue, e vai andar contigo lado a lado para a casa do Senhor, para fazer a obra de Deus. Quem crê nessa palavra, joga a mão pro alto, glorifica o nome santo do Senhor. Aí eu falei: Senhor, me desculpa, e se a gente deixar, irmão, a gente vai, quer conquistar isso, quer conquistar aquilo, que vai, e aí? Quando vai ver no espiritual, ó, lá embaixo, se bobear, vai indo, vai deixando de ir e tal. Daqui a pouco, já não pegou mesmo, tomar uma cervejinha aqui e tal, aí toma uma cervejinha, aí daqui a pouco vai um abismo puxando o outro, daqui a pouco larga a igreja, larga Jesus, volta pro mundo e vai ser só chicotada. Aí uma pessoa para sofrer um desviado. É verdade, Jesus. Sofre mais do que quem não teve um encontro com Jesus ainda. É verdade. Mas sofre, apanha demais. Meu Deus. Alguns conseguem voltar, outros não. Pega ele, Jesus. Isso não é glória pensar que esse mistério é contigo. Glória a Deus, aleluia. João Batista, agora ele surge em Israel. Imagine um homem com aquele perfil, aquela biografia, igual o Leão de Tauer, o homem das cavernas, cabeludo, barbudo, com uma roupa vestida de pelo de camelo, chegou quebrando tudo em Israel. Pastor, 400 anos Deus não falava com o povo. Aquela página branca da Bíblia, agora eu nem sei se vem agora nessa Bíblia nova. Quem conhece? Entre Malaquias e Mateus, tempo neotestamentário, Deus se calou para a humanidade. Não descia teofania do próprio Deus em forma de anjo, não descia a fumaça, a Shekinah, não descia anjo, ninguém falava nada. O céu ficou parado em relação ao ser humano. Oh glória! Imagine 400 anos, irmãos, Deus sem falar com o povo. Oh glória! Glória a Deus, aleluia. Eu acho que foi justamente por isso que ele preparou João Batista. Porque nesse período o povo se corrompeu.
400 anos Deus sem falar, o povo começou a trilhar outros caminhos. Aí chegou João Batista pregando agora na beira do Jordão, pregando arrependimento. Glória a Jesus. Glória, aleluia. E a Bíblia diz que as pessoas, quando viu ele com aquela autoridade, começou a seguir ele. A Bíblia diz que ele arrastou a nação. Oh glória! Quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, a gente consegue contagiar o mundo. Aleluia. Acontece com você contagiar quem tem pecado, quem está precisando. A pessoa que está em pecado, irmão, ela precisa de ajuda. Deus. Só que tem uma meia dúzia de 3 ou 4 aí que termina de empurrar para dentro do buraco. Fala, Deus. O que a pessoa precisa é que dá a mão, não que enfia a mão nela, o pé dela não. Jesus. Oh glória! Glória a Deus, aleluia. E começa João Batista agora a pregar sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E pregando, e pregando. Herodes, ele construiu uma antessala na frente do palácio, para poder as pessoas viessem ter consulta com o rei, né? Para aumentar o seu carisma e a sua permanência no trono. Roma queria ver que ele estava bem envolvido com o povo. E aí eles se inscreviam para falar com ele. Escrevia hoje, daqui uma semana estava a fila lá montada. Quem estava na fila? João o Batista. É João o Batista, né, irmão? Aleluia, Jesus. Porque Batista não é o seu sobrenome, é a sua função. Tá lá, o camarada todo esquisito na fila. Quando chegou a vez dele, o rei perguntou: Oh, Jesus. e o senhor, o que deseja? Aleluia, Jesus. Eu não. Quem está sofrendo é a nação de Israel, com o seu pecado de adultério. Essa mulher que está do teu lado aí, ela não é a sua mulher e você se deita com ela. Ela é mulher do teu irmão. Meu Deus. Às vezes falar a verdade tem preço, cara. Jesus. Pregar contra o pecado, o inferno se levanta. Jesus. E aquele alvoroço, né? O povo caiu na graça. Realmente surgiu um profeta novamente. Deus mandou um profeta para a nação de Israel e caiu na graça do povo. João Batista. É como se um de nós chegasse assim na cara do Lula e falasse que ele está em pecado. Tem que ter coragem. E a história diz que os soldados de Herodes tentavam ir para cima de João Batista, mas a história diz que o que estava em João Batista era muito mais forte daquele que estava nos soldados de Herodes. Glória a Deus, aleluia. O que está em mim e você é muito mais forte. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh! Glória! E na outra semana estava ele lá de novo, missionário. E o rei falou: bem longe, tinha esse homem da fila. Aleluia. E na terceira semana estava ele lá, tira esse homem da cidade. Tiraram João Batista da cidade. Quando eles abriram a porta, não tinha ninguém para consultar com o rei. O rei fala: onde é que está o povo? Lá na beira do Jordão. Fazendo o quê? Aquele tal de João Batista abriu a igreja lá. Eita glória! Todo mundo lá. Oh meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Quem tem chamada tem chamado. Deus poderia ter deixado Jonas morrer afogado, mas não deixou. Deus tinha muitos mais profetas à disposição dele. Podia ter deixado ele morrer afogado, mas o mistério era com Jonas. O homem pegou em Nínive, cerca de 120 mil pessoas se converteram a Deus. Eu queria te dizer um negócio nessa noite: o negócio é contigo. Não adianta você querer passar a bola para ninguém, não. O mistério está na tua mão. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Depois você tem que entregar a carteirinha, não vou mais ficar aqui, não quero mais assumir esse compromisso, não quero mais, pastor, mais nada com a obra. O negócio é que o discípulo de Jesus vai entrar no vento. Meu Deus! Fala, Deus. Meu Jesus. Deus. Glória a Deus, aleluia. Ai, eu sou glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está lá João Batista, na beira do Jordão, naquele gás, naquele pique. Sabe quantas pessoas João Batista batizava por dia? Meu Deus. 5.000 almas. Ele formou uma escola apostólica e ele levantou 200 discípulos dele, que para batizar 5.000 pessoas sozinho não dava. Levantou 200 e batizavam 5.000 almas por dia. E eles falavam raça de víbora. Raça de víbora, ele está falando com a autoridade da época. Os narizes empinados, que às vezes aparecem no nosso meio. Os narizes empinados. Ele falava raça de víboras, se arrependei-vos. E a história diz que o povo descia e era batizado por ele. Descia do pedestal, do salto, e era batizado por ele. Até que de repente veio surgindo um homem diferenciado. Glória a Deus, aleluia. Um homem que ele falou: eu batizo vocês com água, mas esse aqui foi aquele que eu falei, que vinha após mim. Eu batizo com água, mas esse aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista saiu da água para receber Jesus lá na beira do barranco. E ali houve um questionamento. Não, mas eu sou o Messias. Eu não posso te batizar, Messias. O Senhor tem que batizar. Não, você vai me batizar para que se cumpra a lei. Agora, Jesus obedeceu a lei, e tem gente que não quer obedecer nem o pastor, que dirá a lei. E se não der glória, pensa que se mistério é contigo. Não, está escrito, eu vou ter que obedecer. Eu sou Jesus, mas eu vou ter que ser batizado por ti, João Batista. Oh, glória. Irmão, eu só tenho só uns menos de 5 minutos. Eu vou ter que dar uma abreviada aqui. Enfim, João Batista batizou Jesus. Jesus foi para o deserto ser tentado. João Batista continuou, até que os soldados romanos prendem João Batista, levam para o cárcere. Aniversário do rei, a filha de Herodita agora dança para ele, e ele gosta da dança e pede alguma coisa. Pede, menino, o que você quer. Aí a mãe falou assim: pede a cabeça de João Batista. Palavra de reino volta atrás. Prenderam João Batista. Está lá João Batista. Aí eu estava lendo aí a história paralela à Bíblia. Diz que ele ficou frustrado, senhor. Dentro da cadeia. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí apareceu 2 discípulos dele lá. Aí ele falou assim: se lembra aquele Jesus que eu batizei? Lembro. Pergunta se ele é Jesus mesmo. Pergunta se ele é aquele que estava por vir. Porque, em outras palavras, olha aqui a minha situação. Oh, glória. Aí foi até Jesus. Jesus falou: ó, você não vai falar com ele que eu estou fazendo, que eu fiz. Jesus fez na hora um milagre para eles presenciarem, para chegar lá, passarem a informação legítima, autêntica. Agora, para finalizar, quantos discípulos Jesus fez na beira do Jordão? 200, eu falei 200. 200. Quantos foram visitar João?
em 198. Enquanto João era o cara, botava o dedo na cara do Herodes, todo mundo estava perto dele. Já está entendendo? Já tem gente que já pegou aí. Enquanto ele era o cara, todo mundo rodeava ele. Foi ele entrar no vento, todo mundo abandonou ele. Quem não te ajuda quando você mais precisa, nunca teve contigo. Mas Deus vai tirar tudo que não presta do teu caminho. Vai colocar pessoas que vai te ajudar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Um lugar de destaque, um lugar no pódio. Quem quer esta palavra? Glória a Deus, aleluia. Deus vai tirar do teu caminho pessoas mal intencionadas, pessoas que estão do teu lado batendo nas tuas costas, mas estão de falsidade. Não vai se alegrar, aleluia, quando você chegar onde Deus vai te levar. Não vai se alegrar, mas Deus é justiça e vai arrancar tudo que não presta do teu caminho. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Aí João Batista, infelizmente, foi decapitado. Tem coisas, irmãos, que só Deus vai explicar para a gente lá na glória. Por que uma criança nasce paraplégica? Não tem pecado nenhum e já nasce paraplégica. Por que o filho do macumbeiro está cheio de saúde e às vezes o filho do crente está doente? São perguntas que só Deus vai responder para a gente lá na glória. Porque Deus é mistério, Ele não se revela na sua totalidade. É mistério. Aí João Batista perdeu o pescoço. Mas eu tenho uma palavra aqui para alegrar a gente. Lá na glória nós vamos ver ele com a cabeça no lugar. Não vai ver esse pescoço lá não, pastor. Não vai ver com a cabeça dele. Ô glória! Aleluia! Irmãos, eu queria continuar, tem rolo. Mas a hora aqui que me foi me dada, né, nós temos que respeitar o horário. Deus abençoe a todos. E até uma próxima oportunidade. Glória a Jesus. Eu não vou enfatizar os irmãos, mas a mensagem, a palavra foi pregada, irmãos. Deus, Ele fala como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então vamos tomar um posicionamento diante de Deus, irmão. Você vê, irmão, João Batista não fez nenhum milagre, não curou ninguém. Eu peguei quarta-feira agora, irmãos. Ó, peguei aqui ontem praticamente. Deus falou o que hoje? De novo, Deus, Ele quer conserto. Ele quer que pregue a verdade. Ei, eu não me importo com isso aqui não, irmão. Tem gente que briga por causa do microfone, por causa de altar, porque está no ciclo de oração, porque não está, porque está na porta, porque... Ih, irmão, você fez só. Ah, irmão, briga pela presença. Entra no teu quarto e ora, tenha briga com Deus. Você vê o pastor sendo usado, não sabe os momentos, as horas que passa meditando na palavra. Você vê a irmã no manto, no reteté de Jeová, irmão. Você não vê, irmão, às vezes que está jejuando, está orando, pagando preço. Hoje minha barriga está... E o irmão, ai pastor, é mistério, irmão. É mistério. Ai, irmão. Então paga preço para você ser usado. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé nessa noite, para nós voltarmos para casa abençoado. Em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida do pastor João, meu amigo. Deus te abençoe. E o telhado está aí. Pastor Valci, Deus abençoe. Meus amigos de oração, estamos sempre, irmão, orando pelos outros. Deus abençoe os irmãos do projeto, irmão Alex, os demais irmãos dos projetos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Maria, missionária Maria, pequenininha. Rapaz, eu estava ali sentado e falei, rapaz, já ouve. Tu tá mole, viu, Beth? Beth só me deu 2, eu quero mais 3. Amanhã tá mole demais. Ah, irmão, é vitória, irmão. Eu falei, rapaz, olha, até é grande. É vitória, Deus abençoe o esposo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe toda a igreja. Vamos voltar para casa abençoada em nome de Jesus. Alguns avisos, Beth. Vitória, bem? Glória a Deus. Que o grande amor do nosso Deus Pai,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos, amém. Nós dizemos, amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bate palma para Jesus, Pai do Senhor, Pai do Senhor e Pai do Senhor. Pastor, eu trouxe um dízimo, uma oferta, abençoa a casa de Deus. Irmãos, era para o pastor Geraldo estar aqui presente. Tem o que? Tem uns 15 minutos ele me mandou. Desculpa, meu pastor, houve um imprevisto aqui, não vou poder estar hoje com vocês. Fala para os meninos que estão tudo bem. O recado está dado, tá? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos sinalizados, Deus abençoe.